Alan Andrade, estão especulando a vinda do Arrascaeta, gente. Se é verdade isso, acho difícil. E já falei, eu não trabalho em cima de especulação. Eu trabalho em cima de fatos concretos e reais. E só vou falar sobre contratações tão logo essa primeira fase termine. Germano Simon, seremos campeões e não se esqueça, nós somos loucos, somos Cruzeiro, nós somos loucos, somos Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, gostamos do Cruzeiro, é o que interessa. Todo mundo teme La Bestia Negra, seremos campeões e não se esqueça. O quê? Alô, Alves, boa noite aí. Mandei um salve para Formiga, Minas Gerais. Esse técnico arrumou a zaga do Cruzeiro, até que enfim parou de tomar aqueles gols bobos. Bora, cabuloso! Tá bombando e tá legal, senta o dedo no like. Gilton Ramalho, JC, boa noite. Como você diz agora, o cabuloso tem comando. Né? Foi só sair as maçãs podres. É isso aí, tem comando, tem diretriz, tem respeito à hierarquia, tem respeito aos companheiros. E é assim que se forma um grupo campeão. JC, o Wallace sai quando, Luiz T? Essa é a pergunta de todo cruzeirense, né? Esperar pintar uma oportunidade. O Grêmio está muito interessado nele, viu? Tomara que ele volte para o Grêmio, onde ele fez grandes papéis, onde ele foi vendido para a Europa. Tomara que recupere o futebol dele no Grêmio. No Cruzeiro não dá mais, não. Francilei Oliveira, JC, boa noite. Temos que pontuar. Esse Jardim é fera. É isso aí, meu camarada. Pontuar mesmo, porque esse cara é fera. É sempre bom elogiar. Lúcio Mauro, JC, não podemos criticar ninguém. O time todo está jogando muito. Sim, mas quando merecer crítica, a crítica é do mesmo tamanho do elogio. Marcos Roberto, hoje saiu gol de escanteio, tomara que venha mais. Alguém comentou isso ontem, o Cruzeiro não faz gol de bola parada de escanteio. Fez hoje. Oswaldo Tadeu, bom jogo do Cabuloso, o Vidjalma está jogando muito. E o Jonathan Jesus, que estrela, entrou no finalzinho de lateral direito, foi lá e fez o gol de cabeça. Cruzeiro hoje está com o grupo unido e com o técnico, Wilson Silva, é isso. Hierarquia, comando, diretoria unida, é outra história. Olha o Tabajara voltando aqui, manda um abraço para Carmo de Cachoeira, 95% são cabulosos. Ah, beleza, hein? Que beleza. Luiz Eduardo, sou Cruzeiro e Flamengo também, meu amigo. Estou em Minas Gerais, mas sou do Rio de Janeiro. Aí, o Luiz Eduardo. É claro, todo flamenguista que vai para Minas é cruzeirense. Time que ganha, time campeoníssimo. Júlio Oliveira, boa noite, JC. Não é à toa que o Jardim revelou Mbappé, apostando na base sempre. Pena que treinadores brasileiros não pensam assim atualmente. Os treinadores brasileiros estão no ostracismo. Estão muito mal, com algumas exceções, né? Ontem voltou um cara para o Brasil que eu gosto muito, largou lá o Dubai. Eu não largaria para ir para o Atlético do Paraná, o Odair Hellmann. Muito bom treinador, caráter ímpar, um cara espetacular. Harley Christian, boa noite, JC. Como é bom ver o Cruzeiro jogar bem, vencer e consequência de um bom treinamento e vontade de vencer. Sabemos que é inevitável a derrota, mas hoje vemos o time inteiro se integrando. Sim, o Cruzeiro vai perder jogo. O Flamengo perde, o Palmeiras perde, mas dentro de uma sequência natural que o Cruzeiro já está 8 jogos sem perder e vai continuar. José Antônio, boa noite, JC. Leonardo Jardim conseguiu arrumar esse meio campo, arrumou o time todo, né? Ele arrumou o time todo. Agora, JC conhece um pouquinho, eu falei, Christian, quando entrar nesse time, não sai mais. Jovem, talentoso, muita qualidade, ajeitou o meio campo. Rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro, começando neste sabadão, hein? No Maracanã, 6h30, tem Fluminense e Vasco. Também 6h30 no Morumbis, São Paulo e Mirassol. E às 9 horas da noite, na Arena do Atlético, Atlético Mineiro e Corinthians, as 3 partidas deste sabadão. Cruzeiro entra em campo neste domingo, 8h30 da noite, Estádio Castelão, que não deve receber um bom público. O Fortaleza vem de um momento bastante complicado, foi eliminado para o Retrô na Copa do Brasil, técnico Vojvoda bastante pressionado também, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico argentino do Fortaleza para este compromisso. O Fortaleza que joga neste domingo e no meio de semana vai definir a vida dele na Copa Libertadores. Enfrenta o Racing em Buenos Aires, em Avejaneda, e precisa da vitória para seguir adiante a próxima fase da Copa Libertadores da América. É jogo importante também para o Cruzeiro, o Fortaleza fazendo promoção no preço de ingresso. E, repito, mesmo assim, não deve ter um bom público lá no Castelão. O Cruzeiro vai fechar a preparação hoje à tarde e aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim
ele precisa definir primeiro o substituto de Matheus Pereira. Tem chance de Gabigol e Caio Jorge jogarem juntos neste compromisso no Castelão. O outro ponto é, Fagner e Wanderson vão viajar com a delegação? O Fagner ontem treinou com bola, o Wanderson fez tratamento. Hoje tem a última atividade à tarde, depois tem a viagem e vamos aguardar o que vai fazer aí o departamento médico do Cruzeiro neste tratamento intensivo do Wanderson por causa de uma pancada que ele recebeu no jogo diante do Atlético Mineiro. Acabou sendo substituído naquela partida, ficou fora do duelo em Goiânia e agora dúvida para este compromisso diante da equipe do Fortaleza. Vamos acompanhar então o que vai fazer o técnico celeste. O duelo significa muito para o Cruzeiro neste momento, porque o Cruzeiro está com 8 jogos de invencibilidade, tem 5 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras joga com o Flamengo, é o confronto do primeiro com o segundo. Esse jogo no domingo, 4 horas da tarde, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E o Cruzeiro vem na terceira colocação com 17 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Então, um duelo aí que pode significar muito para o Cruzeiro, dependendo, claro, do resultado do Cruzeiro, em caso de vitória. Tem chance de encostar na liderança ou de continuar com a mesma pontuação, mas assumindo a segunda colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar então no sabadão, e aí o Cruzeiro fechando esta preparação. Tá falado, pessoal? Alguma chance de Inestrosa, 5 milhões de dólares por 50%, valor alto, mas estão tentando. Valentim Gomes, quer muito jogar no Cruzeiro. Matheus Gonçalves, foi um pedido feito lá atrás pelo Cruzeiro. O Leonardo Jardim queria o Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo. O Luiz está praticamente descartado, o Matheus Gonçalves deve sair do Flamengo. O William Arão não interessa, não tem a intensidade que os caras buscam. A Arrascaeta tem contrato até dezembro do ano que vem. Antes disso, sem chance. Everton Ribeiro, contrato até dezembro. Se não houver renovação nas próximas semanas, a partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato, tá? O Cruzeiro vem crescendo no coletivo e aí o individual vai aparecendo, jogadores que estão entrando bem. O próprio Leonardo Jardim falou sobre isso, né, que vai ficando aí, de certa forma, difícil de escalar o time, porque você tem mais opção jogando bem. E é isso que o Cruzeiro buscava, né, recuperar alguns jogadores, porque isso faz diferença. Então, uma vitória para ser bem comemorada. O Cruzeiro fez o que tinha que fazer e vai seguindo cada vez mais confiante neste momento de reta final antes da parada aí para o Mundial de Clubes. Mas é bacana ver todo mundo no mesmo barco, né? Quem entra bem, entra com muita vontade. E isso que é o fundamental. Você vê um Gabigol sendo titular e às vezes não vai marcar gol, mas vai participar de gol. Ele muito feliz, inclusive, né? Comemorando bastante. É só ver o vídeo aí do nosso Bolassi. E isso é fundamental para que o principal aconteça, né? O bem coletivo, o bem maior, o bem da instituição, do Cruzeiro, no caso. Então, tá legal de acompanhar e tomara que domingo seja mais um grande jogo diante de um bom adversário que não vive um momento legal, mas tem ótimas peças. Aí estou falando do Fortaleza. Então, saio aqui de Goiânia, CJ, feliz com o que vem fazendo o Cruzeiro, com o comprometimento de todo mundo. E é seguir assim, né? Pessoal trabalhando muito internamente para que os frutos possam ser colhidos. Obviamente não tem nada conquistado, nada ganho, mas em relação àquele começo de ano, claro que ainda podemos dizer que é um começo de ano, né? Mas ali os primeiros meses de 2025, não tenho dúvida nenhuma que o torcedor já vê o cenário muito diferente, porque o começo ali, os primeiros meses, né? O torcedor que não chegou a ter medo, ele está mentindo. Beleza, CJ? Um abraço. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.